Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e estas aulas, lógico, a gente traz pequenas pílulas de conhecimento para que vocês aproveitem, possam revê-las e se aprofundar em determinados e vários assuntos. Agora é o seguinte, para esta aula, nós não só ficaremos aqui na conversa, nós também temos vídeos de uma super visitação, porque hoje trataremos de poesia. E nada melhor do que aproveitarmos uma visita com poesia. Então vamos aos registros desta aula. O título da aula, Uma Casa de Poesias. Nesta aula, faremos uma visita à Casa das Rosas, também conhecida como Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. É nesse espaço que exploraremos poesias que contam a história do lugar com uma proposta para vocês transformarem um fato histórico em poesia. Essa aula está dividida em duas partes. Isso quer dizer que para quem assiste essa, já sabe que tem mais uma. E aí, completa-se todo o ciclo, certo? Então, é isso que nós faremos. Agora, como nós trataremos disso? Quando nós falamos de poesia, nós falamos de um gênero textual, diferentemente de características e regras dos textos comuns, que é o que nós mais usamos. Então, tem características bem específicas que nós exploraremos agora. A habilidade desta aula para registros, meus amigos, pros e aprofundamento, aqui também. Primeiro, nossa visita à Casa das Rosas. Começaremos conhecendo a história da Casa das Rosas, ou Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, por meio de poesias. Mas isso aqui vocês irão assistir exatamente para conhecermos a Casa das Rosas. Olá, galerinha do 5º ano! Essa é a nossa aula de língua portuguesa. Sejam bem-vindos, alunos, familiares e professores. Essa nossa aula será um pouquinho diferente e eu espero que vocês curtam a novidade. Eu sou a professora Regiane e estamos aqui numa visitação bem interessante e também com um convidado. Tudo bem, professor? Olá, professora Regiane, olá, estudantes do 5º ano, eu sou o professor Joelson, estou com a professora Regiane nesse espaço diferente, como vocês perceberam. E o que será que vamos fazer aqui? Quais serão as habilidades? E nós estamos aqui num lugar diferente. Professor, onde nós estamos? Estamos na Casa das Rosas e temos um poema para explicar. E para pensar nisso, professora Regiane, nas rosas, na Casa das Rosas? Nossa, nós temos vários, professor. E vocês também podem ter a oportunidade de vir conhecer. A Casa das Rosas é uma construção em modelo francês muito antiga. Ela foi concluída em 1935, com 30 cômodos. Olha, é uma casa grande, hein? Bem grande. A família Ramos de Azevedo construiu essa casa, que hoje é um acervo cultural, que foi transformado no Espaço Haroldo de Campos. Ou seja, aqui respira-se muita literatura, poesia, poema, mas isso nós vamos aos pouquinhos, né, professor? Daqui a pouco, logo mais. Agora, sentindo o perfume das rosas aqui do jardim, não é, professora Regiane? Vamos de poema? Vamos começar de poesia. Vamos de poesia, então. Gente, olha, lá nesse espaço, que eu já disse, gente, está ali na Avenida Paulista, vocês podem fazer a visita, agenda a visita, porque lá tem bastante coisa.
a gente não tem espaço para falar os detalhes, que nosso foco hoje é o objeto de conhecimento, poesia. Mas é bem interessante. Continuando, o que nós acabamos de ver foi uma apresentação sobre a Casa das Rosas e alguns de seus detalhes históricos. Foi uma introdução. Mas será que podemos contar essa história em forma de poesia? Então, assim, Oráculo, vou pedir para trocar da tela para mim. Obrigada. O que acontece? Quando a gente fala assim, a fala em prosa, eu fui contando e conversando com o professor Joelson, a gente explicando alguns detalhes sobre a Casa das Rosas. Mas a história da Casa das Rosas está em poesia. Então, nós temos agora um segundo vídeo. Prestem atenção, vamos lá. Então, para começarmos a nossa visitação, nada melhor que uma poesia. E esta que é a nossa revelação, a história inicial da Casa das Rosas. Então, prestem atenção na poesia. Passeios de poesia. Esta é a Casa das Rosas, pertencente à família Ramos de Azevedo. De primeiro, uma mansão, com tantas de barão. Os herdeiros foram vivendo até 1980. Depois, a suntuosa mansão correu risco de demolição. Foi quando, em 1991, como presente à Paulista, em um trâmite inédito, o Estado quis conservar o histórico prédio, portanto, a tal da mansão passou por uma restauração. No centenário da Avenida Paulista, um presente à Bela Vista. O que era uma mansão foi transformada, Casa das Rosas restaurada, tornou-se espaço cultural, abrigando literatura em diversos formatos. É aqui que lhes proponho um trato. Que tal passeios de poesia? Com diversão e mais cultura? Sejam bem-vindos à Casa das Rosas. Olha, vocês já tiveram mais uma pitadinha. Agora, a história tem detalhes. Quando a gente escuta, às vezes não percebemos algumas características. E já que estamos falando no gênero poesia, eu trouxe a poesia que eu li aqui para vocês. Vamos explorar a estrutura composicional. Quando eu uso essa palavra, justamente estou tratando das características da poesia. O título da poesia é Passeios de Poesia. Esta é a Casa das Rosas, pertencente à família Ramos de Azevedo. De primeiro, uma mansão, como tantas de barão. Os herdeiros foram vivendo até 1980. Depois, a suntuosa mansão corria risco de demolição. Percebam o seguinte, eu tenho aqui um espaçamento entre as primeiras... Ó, esse aqui eu tenho um espaço das primeiras linhas para as últimas. Essa parte que eu li é um conjunto, da qual chamamos de estrofe. Eu tenho versos, ó, cada uma dessas linhas eu chamo de versos. E esse conjunto de versos, que conta a introdução da minha poesia, é o que eu chamo de estrofe. Então, aqui, cada um, eu tenho verso. E o conjunto todo, eu tenho a estrofe. Ou seja, eu li a primeira estrofe. Uma característica também da poesia, eu vou assinalar aqui algumas rimas. Isso é muito comum, embora não obrigatória. Aqui na segunda estrofe, eu tenho aqui, ó. Foi quando, em 1991, como presente à Paulista, em um trâmite inédito, o Estado quis conservar o histórico prédio. Então, eu tenho uma rima, inédito e prédio, tem uma rima próxima. Não, aqui eu não rimo esse verso nem esse, mas isso não é uma regra e não é obrigatório ter a rima. É que às vezes dá um charme no ritmo da poesia.
No centenário da Avenida Paulista, um presente à bela vista. Olha a rima aqui, ó. O que era uma mansão foi transformada. Casa das Rosas restaurada. Tornou-se espaço cultural, abrigando literatura em diversos formatos. É aqui que lhes propõe um trato. Que tal passeios de poesia, com diversão e mais cultura? Aqui eu tenho uma estrofe muito grande. Percebam que eu tenho muito mais versos aqui. E aí é um detalhe. É o que vai diferenciar o poema da poesia. Por isso que aqui nós estamos tratando da poesia. E por isso também eu disse que esse assunto se divide em 2 aulas. Eu tenho uma diferença. A poesia, a gente pode resumir numa palavra muito legal. É mais livre. Eu posso pegar qualquer assunto e dar um ritmo em versos. Eu não tenho obrigação de parágrafo. Percebam que até a pontuação eu coloco de acordo com o meu ritmo. Eu coloquei vírgulas para pequenas pausas. Vou voltar a uma tela, eu posso colocar ponto final quando eu quero fazer uma pausa mais longa. E posso colocar também, igual eu coloquei aqui, travessão. Ah, não, travessão não. Ó, eu já marcando o que eu risquei. Eu posso colocar aqui um ponto de interrogação. Sempre depende do ritmo. Essa é a interpretação que fazemos com relação à poesia. E tem mais aprofundamento. Mas tem um último vídeo para vocês. Prestem atenção. Desabrochando as rosas. No final de 2004, uma grande novidade. Espaço Haroldo de Campos de poesia e literatura na cidade. A casa abriga novo acervo de cultura. Hoje, aquela antiga mansão oferece à população oficinas de criação e críticas literárias. Exposições várias, além de lançamentos de livros, debates, musicais, peças de teatro, arte, palestras, saraus, autores às vezes esquecidos, cursos para escritores escondidos, incentivando a criação artística, assim como a leitura, tudo dentro da literatura. Assim como a leitura, tudo dentro da literatura. Desabrochando novas rosas, embelezando a vida de cultura. Aí nós temos outra poesia com o nosso amigo professor Joelson, que foi meu convidado nessa nossa empreitada. E olha só, ele leu outra poesia. Só que agora, a mesma coisa, as reflexões sobre a estrutura que eu fiz com a primeira, são vocês que farão junto com seus professores. Dá uma olhada. No material, tem a proposta da atividade. Leia a poesia e faça a sua análise das características apresentadas, como fizemos com a poesia anterior. Então, eu trago a proposta da poesia que o Pro Joelson leu, tá bom? Ao final da atividade, que tal você pegar um fato histórico e transformar em poesia também? Pode ser a sua história, a da sua família, a de sua escola ou até do seu bairro. Desabrochando as Rosas é o título da poesia que o professor Joelson leu, que traz as atividades da Casa das Rosas. Ela é bem curtinha, quero que vocês tenham atenção às leituras e, lógico, inspire-se, agora é com vocês. E pode compartilhar que eu adorarei acompanhar. Os roteiros referentes a essa aula que ajuda na referência e no aprofundamento de vocês, estudantes. O que aprendemos? Na aula de hoje, ouvimos e lemos poesias por meio da visitação à Casa das Rosas.
também conhecida como Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. Estudamos a estrutura composicional do gênero poesia. Nós começamos, né, as características, materiais da aula e a nossa avaliação, que é a sua participação e a sua opinião sobre essas aulas, que nos ajudam muito. Muito obrigada! Não esqueçam que tem mais uma aula sobre o assunto. Vão lá buscar que vocês se aprofundam mais. Até a próxima. Tchau, tchau!